Nossa boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria sempre podermos estar aqui, né, nesta casa que nos acolhe sempre com muito amor. Tantos conhecidos, quase todos, né? E a gente, de qualquer maneira, em alguns momentos da nossa vida, a gente se cruzou, trabalhou junto. E trazemos essas experiências com muito amor, porque é no contato com as pessoas que nós crescemos, né? E precisamos valorizar esses momentos. Nós viemos aqui para falar sobre um tema bastante amplo, né? Que é a evolução humana, evolução do espírito imortal que somos todos nós, enfim, a evolução da humanidade terrena. E é importante que nós tenhamos esse comportamento de nos perguntar, inclusive de quando em quando, como está a minha evolução? Como estou evoluindo? Como eu estou usando esta doutrina maravilhosa, esses ensinamentos, que não é por acaso que nós estamos aqui? E se eu realmente estou progredindo, evoluindo, olhando para trás e verificando o que eu mudei. Ou estou fazendo as mesmas coisas há 20, 30, 40 anos atrás? É algo que precisamos sim nos perguntar. Porque a doutrina espírita, ela tem o seu legado nos livros básicos de Kardec e outros subsidiários, mas precisamos aplicar esses ensinamentos no cotidiano de nossas vidas, no dia a dia de nossa caminhada evolutiva. Na observância da vida e observar o que nós estamos fazendo aqui. E até nos perguntar, vale a pena sair de casa para vir aqui? Se a gente não está mudando, talvez não vale a pena. E essa pergunta nós temos que ter a coragem de fazer a nós mesmos. Se vale a pena. Porque senão nós poderíamos ficar lá tomando chimarrão, escutando um filme e assim por diante. Nós não podemos vir aqui por uma obrigação ou por algo assim social. E sim com o intuito de buscar realmente o nosso progresso, a nossa evolução, de uma forma geral, mas notadamente nesta época, a espiritual e moral. Porque a material nós até estamos muito bem, obrigado. Mas nós vamos iniciar a base, antes disso, a base do nosso estudo está no Livro dos Espíritos, na parte segunda, algumas perguntas que nós vamos fazer, refletir sobre elas, e na terceira parte, nas leis morais, basicamente na lei do progresso. Ali nós vamos ver todo o material que nós vamos falar aqui. Vamos iniciar então a nossa reflexão lembrando duas questões do Livro dos Espíritos. A de número 166, nos dizendo que a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, depura-se sofrendo a prova de uma nova existência. Então, a espiritualidade superior, os amigos espirituais estão nos dizendo, através de Kardec, que nós estamos aqui com o fim primeiro de buscar a evolução moral, a evolução espiritual. E que nós estamos no meio de uma caminhada. Nós nascemos lá, espíritos ainda imperfeitos, e estamos aqui
a busca da angelitude. E nós estamos aqui passo a passo, porque a natureza, e nós fizemos parte da natureza, não dá saltos grandes, dá passos firmes. Quem busca atalho normalmente não vai bem. No momento tem que voltar, ou não consegue uma caminhada serena. Então precisamos observar a natureza e nós buscarmos essa evolução como tudo em nossa volta evolui. Porque senão nós vamos ficar para trás. E aí Kardec complementa com a pergunta seguinte: qual o objetivo da encarnação? Expiação, purgar, limpar-se, jogar para fora. E o aprimoramento progressivo da humanidade. Progressivo da humanidade. E ainda a espiritualidade nos provoca aqui, né? Dizendo o seguinte: sem o que, onde estaria a justiça? Se não fosse por meio das encarnações das vidas materiais sucessivas, porque nós temos uma vida só, mas muitas vidas na matéria, muitas experiências na matéria. Aonde estaria a justiça divina sem esse entendimento? Hoje, quando travamos alguma conversa com alguém nessa área da espiritualidade, é difícil o entendimento se um obedece à vida ou entende a vida do berço ao túmulo e outro de uma forma correta, que é de sermos espíritos imortais. Fomos criados, mas não teremos fim. Então, é importante que nós possamos refletir, porque se nós temos esse entendimento, os nossos projetos de vida, os nossos planos, enfim, a nossa evolução, ela vai ser programada de uma forma mais tranquila, mais de acordo com aquilo que realmente nós somos em essência. Porque nós somos espíritos, nós não temos um espírito, nós temos um corpo, ter é matéria. Então nós somos. E ali vai nos dizendo, né, obviamente, que nós precisamos buscar os valores espirituais, não esquecendo os demais, mas dando preferência, porque o objetivo primeiro é a caminhada do espírito. A matéria nós a possuímos por empréstimo, mas nós somos responsáveis mesmo pela nossa felicidade, o nosso progresso, a nossa evolução. E na realidade, né, a felicidade está na razão do progresso realizado. Eles nos dizem que nós somos felizes quando realmente nós progredimos, nós entendemos, nós buscamos. Porque uma é consequência da outra. E vamos adiante, nós vamos colocar algumas perguntas do Livro dos Espíritos, que depois vocês poderão aprofundar isso naquele capítulo das leis morais sobre a lei do progresso. Na questão 779, Kardec pergunta: o homem possui em si a força de progredir? O progresso não é senão produto do ensinamento? Eles nos respondem que o homem se desenvolve ele mesmo, naturalmente. Também é uma informação interessante. Nós nos desenvolvemos naturalmente. Porque lá dentro nós temos a sementinha que Deus nos colocou de forma, né? E ela um dia vai crescer, vai germinar.
queiramos ou não, porque se há um destino, é a nossa evolução. A perfeição relativa que nos é dada como seres humanos, como espíritos imortais. Mas nem sempre todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. E quando falo em contato social, nós verificamos que são o nosso contato do nosso exemplo, da nossa convivência. Nós podemos dizer que somos espíritas, mas se nós nos comportamos, ou continuamos nos comportando como se não fôssemos, a coisa fica meio duvidosa. Mas pelo exemplo, né, pela nossa vivência, nós podemos sim dar o exemplo, o verdadeiro exemplo que o Pai espera de todos nós. Então, nós precisamos ser, de qualquer forma, e mesmo não querendo, nós vamos ser modelos daqueles que caminham conosco no dia a dia. E verificamos muitas vezes na família que um filho critica um pai e acaba fazendo a mesma coisa. A filha com a mãe, assim por diante. Por quê? O exemplo, ele tem algo que realmente conta muito nas nossas vidas. Então, falar é uma coisa, exemplificar é outra. E isso tudo nos traz um ensinamento muito grande. Porque uma simples pergunta pode ser, assim, objeto de um estudo de algumas horas. Mas vamos adiante, complementa Kardec, porque Kardec faz a pergunta, depois complementa, e, né? Ele era um didático. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Também boa pergunta. Eles nos dizem o seguinte, é a sua consequência. Todavia, não o segue sempre imediatamente. Aliás, diríamos que nunca, né? Mas pode ser que alguém consiga, né? Eu não consigo. A gente muitas vezes se dá conta que está errando em alguma coisa, mas a gente não consegue terminar com aquela mazela, com aquele erro, com aquela dificuldade, de forma estanque. Porque nós precisamos de um tempo de maturação. Emmanuel nos afirma, né, que entre o saber e o fazer há uma diferença bastante grande. Ele remata dizendo que muitos sabem, mas poucos fazem. Mas também ele nos diz que nós precisamos desse tempo. Porque senão, irmãos, nós pegaríamos aí o Evangelho segundo o Espiritismo, nós líamos algumas vezes aí, a gente já botava a capa de santo e deu para nós. Nós já ia para o mundo de regeneração, né? E vai lá nós, né? Mas não é assim. Mas o primeiro passo é o conhecimento. Porque quem não conhece algo, não sabe a estrada para onde andar. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, sim, nós precisamos do conhecimento e depois buscar com o tempo, com esforço, porque quebrar a nossa rotina não é fácil. Mudar algo que está dentro de nós há muito tempo, séculos, não é fácil. Mas é possível, sim. Então, é importante que a gente busque refletir naquilo que nós estamos sabendo
daquilo que nós estamos aprendendo, notadamente numa casa espírita como essa que, né, prima pelo estudo, pelo esclarecimento, nós precisamos de muito esforço no dia a dia para conseguir, né, buscar ações nesse sentido e exemplificar aquilo que estamos aprendendo, estudando. É de uma responsabilidade e nenhum consegue, mas nós precisamos conseguir aos poucos, nem que é 1%, 2%, 10%, vamos lá. Porque a espiritualidade nos olha muito pelo nosso esforço que estamos fazendo. Não é se a gente está aqui num patamar, está aqui, não. É o meu esforço em sair da onde eu estou para ser melhor. Amanhã e no ano que vem, no mês que vem. Vamos adiante. É dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Pobres seres que Deus castigará. Eles serão transportados pelas torrentes que querem deter. Então, pelas provas a que somos submetidos, pelas expiações, o despertar da consciência, ele virá. Porque estamos submetidos à lei do progresso. Então, ninguém permanece na ignorância o tempo todo. Até existe aquela frase que muitas vezes nós repetimos, né, no movimento espírita: se nós não vamos pelo amor, nós vamos ter que andar pela dor. E nós ainda, por desinteresse, ou ainda não tendo uma consciência que nós somos espíritos imortais e que a verdadeira felicidade é no mundo espiritual, nós temos ainda certa dificuldade em tirar o pé da materialidade. Somos espíritas, entendemos, tal, mas desentolar da materialidade, da parte material, das coisas materiais, e as coisas materiais muitas vezes nos tira do sério, nos entristece. Uma perda material muitas vezes parece que é pior que algo espiritual ou material. E isso podemos até nos mensurar. A gente está sofrendo por quê? Pelas coisas perenes ou por valores temporários? Qual o maior obstáculo ao progresso? Nos diz a doutrina, o evangelho, né, também, o orgulho e o egoísmo, que são os grandes entraves ao nosso crescimento espiritual, à nossa evolução. Porém, o progresso intelectual, nos diz eles, não cessa jamais. É verdade. O progresso intelectual, mesmo em tempo de crise, morais, outras crises, mesmo em tempo de guerra, muitas vezes o desenvolvimento intelectual, tecnológico, ele é até maior. Né? Então, querendo ou não, nós estamos aprendendo. Querendo ou não, nós estamos aprendendo. Quando se diz que nós podemos estacionar, não é bem estacionar, é quase estacionar, porque a gente estacionado não fica. Mesmo revoltado, mesmo isso, nós estamos sim aprendendo. Porque a lei do progresso nos impulsa a isso, né? Nos empurra à evolução, ao progresso. E uma última pergunta do Livro dos Espíritos é de 799, que diz o seguinte: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da humanidade, da sociedade.
o Espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses, destruindo os preconceitos, nos ensinando a viver como irmãos. A resposta é um pouco maior, mas nós resumimos nessa ideia. Destruindo o materialismo parece uma palavra um pouco, né, radical. Não é fechar as lojas, né, fechar a fábrica de sapato, nada disso. É destruir o materialismo dentro de nós. É não sofrer pelo materialismo. É não brigar com o irmão por questões materiais. É não odiar o familiar, papapá, um monte, abandonar aqui, fazer sofrer lá, né? Sofrimentos acolá, pelos materiais, pelas questões materiais. Porque o progresso, a indústria, a fabricação, os bens materiais, eles são necessários na vida que nós estamos aqui no mundo material. Mas é destruindo esse tipo de materialismo, é fazer com que o materialismo não nos domine a alma, nos fazendo muitas vezes escravos e fazendo sofrer nossos familiares, nosso próximo e a nós mesmos. É nesse sentido. E também quando fala em preconceito, é saber que o meu irmão, que hoje está em dificuldade, né? Ele não pode ser segregado, porque nós entendemos, sabemos da reencarnação e sabendo que nós precisamos provar todas as questões para o nosso próprio aprendizado, e nós vamos sim reencarnar, muitas vezes rico, pobre, mulher, homem, com dificuldade, sem dificuldade, com tendências de dificuldades financeiras, outras vezes não. Doenças, muitas vezes, outras, e assim por diante. Quer dizer, nós vamos provar tudo isso. Hoje, se nós verificamos uma pessoa de uma outra cor, de uma outra nacionalidade e assim por diante, nós não podemos ter preconceito. Eu posso ficar achando que todo venezuelano não sei o quê, e na próxima encarnação eu posso estar lá, vivenciando. Todos nós somos irmãos. Então, nesse sentido, o Espiritismo nos ensina, né, que nós vamos destruir esses preconceitos, o materialismo que ainda existe em nós. Nós poderíamos também pensar, aqui agora me veio, na parábola do semeador, né? O semeador saiu a semear, ele não escolheu o lugar, né? Ele saiu semeando. O bom semeador semeia em todos os locais, sem preconceito, sem nada. Aí nos fala que algumas sementes que ele semeou caiu à beira do caminho. Aí o sol, a terra dura, o calor, os pássaros, os animais, comeram ou ficou seca, destruída. Somos muitas vezes alguns de nós, que ainda as coisas espirituais não bateu em nós. A gente acha que a vida é levar vantagem em tudo, salve quem pode, né? E a gente procura tirar da onde pode. Qualquer coisa. Para nos beneficiar, notadamente na área material. A segunda parte das sementes caiu sobre a terra, que era muito pedregosa, tinha pouca base fértil.
a semente cresceu, mas logo morreu pelo calor, pelas intempéries. Também somos muitos de nós. A gente até, nas casas espíritas, nós notamos, a pessoa vem a primeira vez, sai assim, com alegria tremenda. Não, agora, daqui para frente, meu Deus do céu e tal. Na terceira semana desaparece nunca mais. Aí 5, 6 anos depois, a gente encontra, ela ainda está procurando alguma coisa. É que ainda não consegue. A terceira parte da semente cai sobre uma terra pedregosa, já com certa profundidade, mas junto aos espinheiros, às ervas daninhas e assim por diante. Consegue até crescer um pouco, mas vem os espinheiros, as dificuldades, e a gente se perde nessas dificuldades. Então, qualquer problema que acontece na família é motivo de desistir de tudo, se revoltar contra Deus, não vai mais na casa espírita, nem tampouco procura outra religião ou casa que possa, né, fazer algo. E a gente desiste. Isso já são muitos de nós. Porque se nós tirarmos uma fotografia até das nossas casas espíritas, aqui, lá na nossa casa principalmente, nós até fizemos uma enquete lá em Canudos. A gente tira uma fotografia de 1 ano, 6 meses depois, é outra plateia. Vem muita gente nova, mas poucos ficam. Ah, mas é a casa. Não, todo mundo sai contente, mas no momento que melhora um pouquinho, porque nós não estamos afeitos a lutar pelas coisas. Como a gente gosta de um milagre, ou de um atalho. E nós ainda somos assim. Mas a gente vê até por aí, em Novo Hamburgo, nesses problemas financeiros, né? Todo mundo quer atalho, quer ganhar tudo hoje para perder amanhã. Então, nós temos que entender que a nossa caminhada, ela é passo a passo e requer, sim, o nosso esforço cotidiano em nossas vidas. Mas tem também a quarta parte da semente que cai num terreno fértil, num terreno que já vai dar flores, frutos. E diz o Evangelho, 30 por 1, 60, 90, 100 por 1. Que já parece ser nós aqui, que já estamos aqui, numa quarta-feira à noite, lotando um salão. Não é por acaso que a gente fez um certo esforço para estar aqui. E devemos nos felicitar de ter a oportunidade de estar aqui. Alguns não estão. Mas isso é problema deles. Né? Nós podemos até auxiliar de certo modo, mas nós não podemos fazer o trabalho individual das pessoas, nem dos nossos filhos. Eu muitas vezes fico assim, os meus filhos, né? Mas tu não vai estudar, não vai voltar na casa espírita. Fazer o quê, né? Mas já tem o conhecimento. E o nosso objetivo do Espiritismo, a maior caridade que podemos dar à doutrina, como nos diz, né, um Espírito, é a nossa divulgação. É a divulgação da doutrina espírita. Aí cada um vai buscar o seu caminho. Mas nós somos espíritas aqui, né? Então nós colocamos aqui um pequeno estudo, né? Para explicar, talvez eu consiga
explicar melhor aquilo que eu me proponho. Então, como espíritas, podemos evoluir em um processo baseado em 4 fases pedagógicas. Né? Primeira fase seria o chamamento. Todos nós aqui recebemos um chamamento. Se nós perguntarmos para a irmã aí, quando foi o teu chamamento? Alguém, ou tu passou aqui na frente, ou a vizinha te falou, colega de trabalho te deu, né? Ou foi uma dor de barriga muito forte, que aí pensou em casa espírita. Então, cada um teve o seu chamamento. E normalmente nós até não buscamos a casa espírita num primeiro chamado. Eu deveria estar no Espiritismo 5 anos antes. Mas alguém se esmerou, me deu um livro de presente, ficou meia hora me explicando, eu saí de lá. O que eu quero? Né? Aí depois a gente voltou. Graças a Deus a gente voltou. Então, alguns vêm pela dor ou pelos sofrimentos da alma, outros buscam de novos caminhos, não contentes com aquilo que professam, com a religião que segue no momento, enfim, né? Estão fazendo uma busca, outros por curiosidade, pelo fenômeno espírita, outros são convidados por companheiros, colegas. Então nós todos podemos estar aqui pensando, né? E até agradecendo aquela amiga que me convidou, aquele amigo que me convidou. Eu, por exemplo, estou aqui, possivelmente, porque a Valdereza, que vocês conhecem, trouxe a minha esposa e eu vim de arrasto, né? Por causa de uns probleminhas de saúde que eu tinha naquela época, então vim. Aí vi o Romaldo lá falar sobre saúde, não sei o que, e já, né, não saí mais. Já faz 40 anos praticamente. Então nós todos temos uma história, né, deste chamamento. E por que o Francisco está falando assim? É importante a gente relembrar, valorizar também isso. Uma segunda fase seria o entendimento. Mas entender o quê? Que Deus é uma inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, tá? Né? Não esse Deus homem de barba, né? Negociador, tal e coisa, não, esse que instituiu uma lei e que nós vivemos conforme essa lei, que é justa, porque um ser justo não faria uma lei que não fosse. Então estamos no lugar certo e protegidos tranquilamente. Entender que Jesus é nosso guia e modelo. Que o Evangelho não está aí para ser decorado, mas vivenciado lá fora, no dia a dia de nossa caminhada. Ah, mas ninguém consegue. Tudo bem, mas nós precisamos buscar, aos poucos, vivenciá-lo. Também entender que fomos criados simples e ignorantes, que Deus nos criou simples, ignorantes do verbo ignorar, né? E que nós estamos, a partir daí, com o pensamento contínuo, com a responsabilidade, com o livre-arbítrio, né? Tudo aquilo, rumo ao progresso. Que não existe privilégio. Ninguém foi criado anjo e nem espírito das trevas. Todos nós temos que passar por aqui. Somos espíritos imortais, também simples, mas muitas vezes nós nos comportamos como se não fôssemos. A gente sabe, está careca de saber, leu 500 livros, mas a gente se comporta como se não fosse espírito imortal. E isso cabe a nós nos perguntar, mas por quê? Por que eu estou seguindo esses ensinamentos, se não é para não aproveitá-los?
também entender que fomos criados para evoluir pela lei do progresso, que o nosso destino é o progresso, é a evolução. Todos nós. Do mineral ao angelitude. E também que nós somos responsáveis. Nós somos auxiliares do Pai e do Mestre Jesus na grande tarefa da evolução planetária. Nós não somos qualquer coisa. A gente é companheiro de Jesus, é irmão de Jesus, né? E nós somos seus trabalhadores, se não somos ainda, de uma forma mais, né? Seremos um dia. Porque pessoal não tem mais como voltar. Daqui só para frente. Se a gente não aceitar certas coisas, vai doer mais. Não? Não tem aquela música que como é, aceita que dói menos, né? Que é uma música sertaneja, eu acho. É isso mesmo que nos diz uma verdade. Então, nós precisamos buscar a evolução, sim, de forma tranquila, pelo estudo, pelo discernimento, pelo entendimento, entendendo tudo isso, porque Jesus nos diz que o nosso fardo é leve e suave. E também nos diz que quão pouco de nós fazem esforços, né? Quão poucos de nós fazem esforços. Porque se é para olhar o jogo do Grêmio Internacional, a gente sai daqui numa noite de chuva, pega uma pneumonia, vai lá, faz de tudo. Agora ir para casa espírita, 13 graus, não dá para sair de casa porque nós temos que cuidar da nossa gripe, tal coisa, eu não fiz a vacina. Claro, eu estou exagerando aqui, mas nós somos assim ainda. A terceira fase seria a compreensão, que é um pouco diferente, que exige o estudo profundo dos princípios básicos da doutrina espírita. Deus, a reencarnação, mediunidade, a vida em outros planetas, né, tudo isso. Então, o estudo é indispensável a nós. Alguns dizem que, mas Kardec é muito difícil. Tem gente por aí lançando algumas obras de mais fácil aprendizado. Tem dicionário. O que falta é esforço. E nós precisamos nos aprofundar um pouco. Compreender também que o Espiritismo não nos isenta do sofrimento e das dores, que não existe milagre. Isso é importante. Que a nossa felicidade não está na isenção de problemas, está no meu posicionamento frente aos problemas. Tem pessoas que têm problema e são felizes, outros não têm. E eu não estou falando dos outros, estou falando de nós aqui. Nós temos essas dificuldades. Que o Espiritismo é um caminho a seguir e não a solução definitiva. Esta está ligada ao nosso esforço. Cabe nós fazermos esforço. Seria ingenuidade nossa achar que Deus ajuda quem não se ajuda. Quando Jesus foi lá para visitar Lázaro, que estava morto lá, né? Morto, entre aspas, ele não foi lá tirar pedra, ele diz, tira uma pedra dali, Lázaro, levanta. Ele não vai fazer o que nós podemos fazer. E muitas vezes nas nossas preces a gente pede aquilo que a gente pode fazer. É transferir para Deus, né? Não. Nós temos que pedir força, coragem, resignação, paciência.
né? Agora, não que sejamos felizes, não, que nos dá condições de trilhar essa construção da nossa própria felicidade. Eles estão aí para nos auxiliar. Mas é a mesma coisa que nós, pais, nós não podemos dar tudo para os nossos filhos que eles pedem, porque senão a gente está, né, indo para o caminho errado. Então, mas esse esforço que está ligado a nós é quebrar, digamos assim, esse entendimento que nós trazemos do passado, muitas vezes, né? Que o importante é se ligar a uma crença, uma religião, ser espírita, vir aqui uma vez por semana, tal, que é importante também. Tem gente que não pode vir 2 vezes. Mas o importante é a nossa reforma íntima, a partir dos ensinamentos que a doutrina espírita nos dá. Porque a doutrina espírita é como o Evangelho de Jesus. Ele nos dá o caminho, quem faz somos nós. E Deus nos dá os recursos para fazer. E a 4ª etapa seria a vivência. Que essa é um pouco mais difícil, né? O exercício dos postulados da doutrina espírita. Seguir aquilo que nós estamos acreditando. Isso requer um tempo e paciência e perdão de nós mesmos, porque a gente vai cair várias vezes. Mas nós precisamos levantar a cabeça e seguir. E ninguém está no fundo do poço que não pode sair andando. Senão, Maria de Magdala, Paulo de Tarso, não sairia andando. Eles levantaram a cabeça, não olharam para o passado e seguiram Jesus. Nós podemos fazer isso. Então, ruminar o passado também nós precisamos lembrar, logicamente, até porque lembrança é do cérebro, né? Então nós vamos lembrar, mas como ensinamento. Mas não para ficar grudado, imantado no nosso passado. Também a vivência, a observação das leis naturais ou divinas, que a doutrina espírita nos diz que, livro dos Espíritos, né, que só seremos infelizes quando não seguimos as leis divinas. Adotar o Evangelho de Jesus como caminho em nossas vidas. Essa é a vivência. E nos perguntar o que Jesus faria nessa situação. Lá no trânsito, lá na empresa, tal coisa, mas eu estou agora nessa encruzilhada. O que Jesus faria? Claro, ressalvada a diferença nós com Jesus, mas nós ia ter uma ideia de como seguir. Porque quando Jesus disse sede perfeito, não diz que nós teríamos que ser perfeito amanhã. Ele nos diz que nós precisamos empreender essa caminhada em busca da perfeição. Mesmo que a gente faça 0,0 hoje, amanhã a gente faz de novo. Nas máximas, fazer ao próximo aquilo que gostaria que nos fizesse. Também é uma baliza, é uma balança boa, né, de refletirmos. Fazer aos outros o que, se alguém fizesse a mim, não me feriria, né? Estaria contente, assim por diante. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que é essa, né, a máxima que Jesus, no seu grande mandamento, nos traz. Ali dizendo que ali está todos os profetas, as leis e os profetas. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e a nós, né?
é o próximo como a nós mesmos. O que resta a nós é procurarmos aos poucos, com boa vontade, com perseverança, com até não nos exigindo demais, mas buscarmos dia após dia sermos melhores. Então essa é a nossa tarefa. E a doutrina espírita, ela nos dá subsídios para isso, para entender. Deus não nos castiga, nos dá oportunidade, olha que bonito. A gente estraga o monte, ele nos dá a oportunidade de vir no mesmo local e ajudar a reconstruir. E a gente não precisa sofrer, porque nós podemos evoluir pelo trabalho, pelo amor. Claro que nos exige esforço, dedicação, disciplina, né? Para que a gente possa construir a nossa felicidade. Mas nós podemos sim, porque Deus é misericordioso e jamais nos colocaria em nossos ombros um fardo tão pesado que a gente não pudesse carregar. Então que possamos sair daqui tranquilos, em paz, em harmonia, mas com comprometimento, que nós precisamos sim estudar, aprender e sermos flexíveis de analisarmos os nossos defeitos e as nossas virtudes e, partindo daí, tomar algumas providências e aceitar algumas mudanças. Porque a gente só vai sair do lugar mudando. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que possamos, então, sair daqui em paz, em harmonia. Certamente auxiliados pelos nossos anjos de guarda. Muito obrigado, uma boa noite.